Você utiliza técnicas nos atendimentos aos seus pacientes? Meu nome é Nara Leão, sou psicóloga, psicoterapeuta há 19 anos e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre técnicas em psicoterapia. Nesse vídeo eu vou falar sobre maneiras de trabalhar a integração das polaridades. E para isso eu vou falar de duas técnicas, duas maneiras que você pode realizar esse trabalho. As pessoas gostam muito de técnicas, eu escuto muito psicólogo pedindo: Nara, me dá uma técnica para trabalhar tal coisa, qual técnica eu posso utilizar? Eu gosto muito e eu utilizo muito também no meu consultório, mas temos que ter muito cuidado ao utilizar técnicas, porque não pode ser simplesmente aplicar uma técnica no meu paciente. A gente não planeja, vou aplicar essa técnica. A gente trabalha no momento propício, colocando sempre o paciente em primeiro lugar. Um risco de se apegar a técnicas é da gente deixar de enxergar o paciente, não se conectar a ele e acabar utilizando a técnica de uma maneira que ela fique entre eu e o meu paciente. Então isso é muito ruim. É um risco grande também, principalmente para o terapeuta iniciante, se apegar às técnicas como uma maneira de se sentir mais seguro. Então, se eu vou atender um paciente sem saber exatamente o que ele vai trazer, eu vou ter que seguir o fluxo ali, captar, me conectar, captar e identificar a necessidade do meu paciente para ir realizando esse trabalho. E aí vai vir alguma técnica para me auxiliar nessa conexão, para poder aprofundar no conteúdo do paciente com ele. Agora, se eu estou muito inseguro e eu acabo utilizando a técnica para mim, para o meu benefício, para eu me sentir mais seguro e não em benefício do paciente, é um risco grande. Em vez de ele se conectar ao seu paciente para entender a necessidade do paciente, ele pode acabar fazendo planejamentos de técnica e já chegar com isso, entregar para o seu paciente fazer, sem nem entender se essa realmente é a necessidade do momento. Então, antes de falar sobre alguns tipos de técnica, que eu vou falar sobre algumas aqui agora, eu quero que você se atente a isso. A técnica deve estar sempre a favor do processo do paciente. Dentro do meu trabalho, que é numa perspectiva fenomenológica, a gente nunca faz planejamento de sessão, porque a gente sempre trabalha com um fenômeno que surge do paciente. Então, cabe ao paciente hierarquizar suas necessidades e definir qual tema vai ser trabalhado na sessão. Algumas outras abordagens utilizam um planejamento de tratamento que envolve um planejamento prévio da sessão. Aí tudo bem, se esse for seu caso, de você fazer esse planejamento antecipado. Fique sempre atento à questão de que o principal é o paciente e a técnica deve estar a favor do processo do seu paciente. Então agora vamos falar de algumas. A primeira que eu quero falar são técnicas que são utilizadas para a integração das polaridades. O que são essas polaridades? Nós somos muito complexos, o ser humano é complexo. A nossa subjetividade, ela envolve diferentes dimensões que, se a gente for pensar racionalmente, parece que são opostas, que não tem como coexistirem, mas sempre tem. Por quê? É muita complexidade. Eu posso ter duas características ou duas questões existenciais muito opostas, por exemplo, um lado muito passivo, muito pacato e o outro lado muito explosivo, muito agressivo. Esses dois aspectos podem conviver dentro de mim, podem conviver dentro do meu paciente. E o importante no processo terapêutico é que a gente trabalhe com o paciente de maneira a conseguir integrar essas polaridades. E algumas técnicas nos ajudam nisso. Uma técnica simples é a gente colocar para fazer um diálogo entre as polaridades. Então, o que a gente pode fazer? Propor ao paciente que uma mão dele esteja uma polaridade. Vou pegar o exemplo que eu já trouxe, né? Então, neste lado eu tenho a polaridade da passividade. Desse lado eu tenho a polaridade da agressividade. E aí eu percebo que o meu paciente, ele tá com essas duas polaridades muito isoladas. Então, ou ele tá passivo demais, se sentindo sem força, sem ter atitude, sem buscar as coisas que são importantes para ele. Mas tem momentos que ele explode, que ele se torna uma pessoa agressiva, que ele tem uma impulsividade muito forte. Então, eu preciso trabalhar com ele, ajudá-lo na integração desses dois lados. Eu posso pedir para ele que nesse lado, nessa mão, seja o lado dele, a parte dele de passividade. E que desse lado pode ser a parte dele de agressividade. E peço para ele fazer um diálogo, né? O que esse lado, o seu lado passivo, tá querendo dizer pro agressivo? Ele
quer dizer que é muito ruim as coisas que ele faz, que traz consequências difíceis para lidar depois, magoa as pessoas. Aí você vê, se o paciente conseguir falar isso diretamente, melhor ainda. Se não, pode ir fazendo, iniciando assim meio em terceira pessoa, né? Ele quer dizer que magoa as pessoas. O melhor é falar em primeira pessoa. Se ele conseguir, você vai ajudando aos poucos. Já vai falando para ele dizer: você está magoando as pessoas, você está fazendo coisas que depois são muito difíceis da gente lidar. E aí, o que o lado agressivo responde? Aí você vai intermediando isso aí, você vai falando para ele, fala de cá, fala de lá. Então, o que o lado agressivo responde? Ah, mas você também é um banana, né? Você não age, você não faz nada, deixa só pra mim tomar as atitudes e fazer alguma coisa. E aí, o que o outro responde? Então, você vai colocando essas polaridades para dialogar. Parece meio estranho, tem paciente que estranha um pouco no início. Você vai incentivando aos poucos sem forçar. Então, se ele tiver com dificuldade para falar, você deixa ele falar em terceira pessoa, né? Ah, o lado agressivo acha que o passivo também é muito parado, não faz nada. Então você vai deixando a pessoa fazer como consegue e vai estimulando, incentivando ela a dar maiores passos para poder ir construindo esse diálogo de maneira mais efetiva. É muito bom usar esse tipo de técnica, porque isso promove uma integração. Eu já atendi um paciente que ele era homossexual, mas ele fingia para a sociedade que era heterossexual. Então tinha aquele fulano homossexual e aquele fulano heterossexual. Ele tinha duas vidas paralelas. A gente fez muito esse trabalho, né? O que fulano homossexual tem para dizer para o hétero? O que o heterossexual tem para dizer para o homo? E a gente foi fazendo muitas vezes esse diálogo para ele conseguir integrar essa divisão que estava acontecendo com ele. Tem maneiras mais simples também, às vezes de colocar no papel, né? Pega um papel Chamex mesmo, A4, parte ele, eu gosto de partir mesmo, às vezes só faz um risco, mas eu gosto de partir ele no meio mesmo. Olha, escreve aqui tudo que você conhece do seu lado passivo. Escreve nesse aqui tudo que você conhece do seu lado ativo. E aí vocês vão conversando sobre essas polaridades. Esse trabalho ele é muito rico, porque todos nós temos polaridades e todos nós podemos passar por momentos em que a gente não está conseguindo integrar. E isso é muito prejudicial para o fluxo natural da vida, para a nossa saúde emocional. Então esse trabalho auxilia bastante. O que você achou desse tipo de conteúdo? Eu expliquei uma técnica, mas tem várias. Comenta aqui para mim se você quiser mais vídeos com esse objetivo, em que eu fale e explique outras técnicas. Obrigada por acompanhar até aqui. Se ainda não me segue no Instagram, começa a seguir lá, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você ficar sabendo toda vez que sair vídeos novos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.